Leitura bíblica de 22 de março. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Números, capítulo 33, versículo 40 a capítulo 35, versículo 34. E ouviu Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Or, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom, e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote, e acamparam-se em Ije-Abarim, no termo de Moabe. E partiram de Ije-Abarim, e acamparam-se em Dibongade. E partiram de Dibongade, e acamparam-se em Almon-de-Blataim. E partiram de Almon-de-Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la, e por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias, aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais receberei as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zin até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará a Tazim, e as suas saídas serão do sul a Cades-Barneia, e sairá a Azaradar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or. E desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron. E as suas saídas serão em Azarenã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis de Azarenã até Cefã. E este limite descerá desde Cefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo, e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também. A meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde.
Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus animais, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isso serão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferirá alguma alma por engano. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis além do Jordão. A 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar a alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada, de que possa morrer e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ele morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue. Pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá.
Também não tomareis resgate por aquele que se acolherá à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.